Bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar agora sobre os nossos medos, principalmente os nossos medos que se manifestam após uma crise. Existem as crises pessoais, aquelas crises chamadas interiores, e existem também as crises mundiais. No que se refere às crises mundiais, nem sempre podemos propor grandes mudanças, porque o mundo inteiro está envolvido em crises. Às vezes crises do vírus, crise de desemprego, crises até mesmo de guerras, conflitos, mas existem as crises pessoais. E nessas crises pessoais é que cabe eu tomar algumas atitudes, principalmente se eu ultrapassar as questões que envolvem medos. Então vamos estudar os nossos medos, principalmente profissionais, nessa série de aulas do projeto Faça Dar Certo, faça acontecer na tua vida. Dê um salto quântico, principalmente quando surgem as crises. Porque em todas as crises, como eu tenho falado, é necessário que nós mudemos os nossos paradigmas interiores e é necessário também nós darmos um up, uma mudança daquilo que nós oferecemos para o mundo exterior e para o nosso mundo. Melhorar a nossa saúde, se exercitar mais, se alimentar mais, melhorar os nossos relacionamentos, buscar o nosso lugar no mundo. Mas falando das questões profissionais, vamos aos nossos medos. Primeiro vem o medo de perdermos o emprego, de perdermos nossa função profissional. Esse medo ele tem relação com o nosso lugar na Terra, com as nossas raízes. E também vem das amebas. Amebas são formas de pensamentos quando nós mesmos nos obsediamos. Existe na visão espiritualista, espírita, a ideia de obsessores que vem de fora. Mas por vezes nós vamos nos obsediar falando: você não vai ter o que comer, você vai morar debaixo da ponte, você não vai ter mais emprego. E claro que pode acontecer de alguém perder o emprego, isso é real, pode acontecer. Mas tem pessoas que sofrem por antecipação. E quem coloca essa vibração, por vezes quando tem um corte numa empresa, aquela pessoa é a primeira a ser demitida. Primeira, por causa desse medo ou dessa preocupação. Um outro medo é o medo de ficar sem dinheiro. E isso, principalmente nós sul-americanos, temos demais esse medo de ficarmos sem dinheiro. E ele normalmente tem relação, segundo a metafísica, segundo a Gestalt, segundo a minha experiência, com a nossa falta de valorização. Anota aí no teu caderno. Você se valoriza? Você investe em estudos, em conhecimento, em mudar de patamar profissional, sempre oferecer alguma coisa a mais? Porque quando nós nos desvalorizamos, normalmente vem o medo de ficarmos sem dinheiro. A ideia, por exemplo, de nós nos bancarmos. Eu me banco. Eu vou conseguir, eu vou ultrapassar limitações. Isso facilita com que eu lide com esse medo do dinheiro. Eu falei para você numa outra lição aquela ideia, por exemplo, que nós falamos assim, muitas bênçãos caem do céu. E por vezes nós acreditamos nisso, que muitas bênçãos caem do céu. Mas também acreditamos que não caem para mim. Pode cair para o outro, mas para mim não. Então, nos momentos de crise, não importa o que você faça, é muito importante você se autovalorizar. E como tem muito hoje no mundo Zé Urubus, Marias Urubus, que são pessoas que ficam o tempo inteiro, a ideia do urubu aqui é comer carniça, é ficar colocando palavras negativas, colocando sujeira no nosso mundo. Então, não espere muito a valorização dos outros, é importante que você se valorize. Eu vejo isso pela minha escola, na uma universidade, até eu e a Diana, a gente não tem muito costume de ficar elogiando as pessoas e nem criticando. E eu e a Diana, nós somos sócios e irmãos de coração há 30 anos,
E eu nunca precisei dos elogios dela e nem ela precisou dos meus elogios. Nós procuramos fazer aquilo que é melhor. Agora, se você espera elogio dos outros para crescer profissionalmente, você vai se frustrar muito. E o fundamental é você se valorizar. Você se valoriza? Você acha que você tem um merecimento de bênçãos na vida? Faz essa análise. Porque por vezes, se eu for olhar realmente o meu íntimo, eu acredito que eu não tenho merecimento de um monte de coisas na vida. E quando eu não me valorizo, eu quero sempre do mundo exterior coisas muito pequenininhas, coisas muito supérfluas. Vamos falar disso mais para frente, ok? Depois, medo de perder a reputação. São pessoas que têm prazer na vida quando recebem elogios externos. É exatamente o que eu falei. O Gasparetto falava muito das pessoas que são meio lindinhas, que querem sempre aplausos dos outros. Em vez delas mesmas se aplaudirem, elas escutam ou esperam que os outros melhorem a própria reputação. O Gasparetto falava que toda crítica é maldosa. A Monja Coen, num programa de rádio que eu fiz com ela uns 2 anos atrás, ela também fala que toda crítica é maldosa. Eu já não penso assim. Eu penso que algumas críticas elas são feitas com o coração. E eu tenho uma abertura para essas críticas feitas com o coração. Mas eu sempre me fechei para as críticas maldosas. E hoje tem muito isso no mundo. Eu fiz até dei uma lição para vocês há pouco tempo, uma aula, onde eu falei que essas pessoas que ficam o tempo inteiro sentadas na frente da TV, ou da internet, ou de uma rede social, criticando o mundo, são pessoas que têm um interior muito doentio. Essas pessoas que estão o tempo inteiro na energia do criticismo, são pessoas que caíram na maldade, caíram na perversidade, na fofoca, e elas precisam se curar. Porque a pessoa que permanece o tempo inteiro no criticismo, note isso, ela está jogando a vida dela numa lata de lixo. E talvez você conheça pessoas assim, que passam o tempo inteiro criticando os outros, o tempo todo. Então são as pessoas que têm medo da própria reputação, têm muito medo de serem criticadas e ficam achando defeito em tudo. Eu falei numa lição anterior há pouco tempo, quando nós cismamos com algumas coisas e ficamos o tempo inteiro sofrendo, vendo coisas que não me fazem bem, que eu critico, eu fico pensando naquilo o tempo todo. Então você sente isso com relação à tua reputação, que você recalca a autoestima, você recalca até o próprio entusiasmo de fazer as coisas, porque você tem um entusiasmo de fazer algo. Mas o que vão pensar? Pronto, aí você acaba tendo esse medo de perder a reputação. Eu vou falar para vocês, eu demorei muito tempo para começar a filmar as coisas. Muito tempo, porque eu tinha medo. O que vão pensar? Eu tô com a roupa assim, ou tô com a gola para cima, ou a luz não tá muito legal. Quando eu ultrapassei esse medo do que os outros vão pensar de mim, quando eu der aulas aqui para você, eu comecei a filmar. E um dia que eu olhei eu filmando, eu falei assim, puxa vida, até que eu filmo bonitinho. Lógico, eu tive grandes professores, eu fiz teatro, eu fiz muita TV aberta. TV aberta? TV fechada, né? Esses canais que são canais secundários. Então, eu acabei... Mas a melhor coisa, eu tenho falado isso para você, é tomar uma decisão. Uma decisão. Eu vou filmar. Eu vou me aplaudir. Eu vou me apoiar. Porque note isso, se você não se apoiar, todo mundo pode te apoiar, não vai adiantar nada. Depois, medo de parecer ridículo, é a tal da vaidade, E hoje já mudou isso, né? Porque muitas pessoas que lidam com internet, com redes sociais, os chamados influenciadores digitais, eles gostam de fazer um papel de ridículo, fazer piadas, brincar. Isso é muito bem-vindo quando é um estilo da pessoa.
Tem pessoas que não combinam ficar brincando o tempo inteiro. Eu até brinco um pouco, mas não combina comigo. Mas quando nós temos esse medo de parecermos ridículo, é a vaidade exagerada. É o chamado narcisismo, que eu tenho que vencer esse medo. Narcisismo é aquilo que Caetano Veloso diz na música Sampa. É que Narciso acha feio o que não é espelho. O narcisista, tudo é feio no mundo, a não ser o espelho que ele vê a si mesmo. E aí vem o medo também de perder a reputação, que normalmente é um aspecto muito narcisista meu. Por exemplo, eu quando ouço a minha voz, eu não gosto da minha voz. Até hoje eu queria que minha voz fosse como de um tenor, do Andrea Bocelli. A mente cria umas histórias, né, muito malucas. Depois, medo de falar em público. Aqui de novo entra essa questão da vaidade e entra a questão do narcisismo. Como eu estou como você está fazendo esse curso comigo, que é um curso de faça acontecer, faça dar certo, o que eu quero compartilhar contigo é que muitas coisas vão ser ou serão online. No ano de 2021, muita coisa vai ser online. Eu tenho alguns amigos, alguns funcionários, colaboradores que não entenderam isso ainda. Não entenderam que muitas profissões vai ser aqui na câmara. Vai ser gravando, vai ser filmando. E se você tem esse medo de falar em público, que muitas vezes está relacionado com a vaidade, não é uma vaidade exagerada, um narcisismo exagerado, mas é a pessoa que se constrange muito fácil ou que se autoprotege também muito. Você fica se protegendo para não se expor, para não ouvir críticas ou aplausos. E isso é um recalque também. É um recalque. O Gasparetto falava, eu acho muito interessante isso, eu tenho me baseado muito no Gasparetto para dar esse curso para você. Ele dizia que muitas dificuldades profissionais nossas são causadas por recalque. Porque nós temos um baita entusiasmo de começar um business novo, um negócio novo, e eu me recalco. Eu tenho o impulso de gravar umas aulas online, eu me recalco. Eu tenho o impulso de fazer teatro, mas eu tenho medo de quando eu subir no palco, o que vão pensar de mim. Então, normalmente, principalmente, nós nascemos com esse entusiasmo. É muito raro uma criança não nascer com entusiasmo, com esse impulso, que é o impulso que eu chamo de tesão. Sem tesão não há solução. É um entusiasmo. Mas esse entusiasmo, em algum momento, ele é reprimido. O que vão pensar de ti? Eu falo para vocês, eu já conversei isso, né? Eu tenho muita tatuagem, muita, aqui não dá para ver. Tatuagens de um tempo onde não era muito permitido ter tatuagens, muitas. Você olha, você vê, meu corpo inteiro tem mantras, tem budas, tem yantras, mandalas. E eu fui muito criticado por isso, mas isso não limitou meu entusiasmo de se tatuar o tempo todo. Eu tive entusiasmo quando eu vi o Fábio Júnior de brinco a primeira vez, que eu vi o Fábio Júnior de brinco, isso no começo da década de 1980. E eu cheguei em casa de brinco, com 2 brincos, e meu pai me bateu. Naquela época era muito comum os pais baterem, principalmente o meu pai. E já é falecido. Então você tem o entusiasmo, aí você é reprimido pelo mundo e isso é recalcado. Tem uma história que eu já contei aqui, eu vou repetir, que é uma história bacana de uma criança que chega para a mãe e fala: mãe, a minha religião é uma religião de amor ou é uma religião de medo? E a mãe fala: tua religião é uma religião de amor, totalmente focada no amor. Mãe, aí a criança pergunta: e quem não segue a minha religião, o que acontece com ela? E a mãe fala: quem não segue a tua religião vai para o inferno, vai passar a vida inteira queimando no inferno. Ora, a tua religião é de amor ou é do medo? É lógico que eu estou falando aqui da religiosidade, da espiritualidade, que é o conteúdo, não o rótulo. Por exemplo, nós sabemos que Jesus falava muito do perdão. E nós sabemos que no mundo hoje todo mundo quer punir todo mundo. Todo mundo não, a maioria das pessoas. Eu não quero punir ninguém. Que essa ideia da filosofia vigiar e punir, vigiar e punir, vigiar e punir. Então,
Quais são os entusiasmos, anota aí na tua agendinha, quais são os entusiasmos que você teve até hoje e te reprimiram? E isso acaba criando um monte de medos, um monte de medos. Por exemplo, medo do fracasso. É a pessoa que tem um baita entusiasmo para fazer alguma coisa, mas vai olhar lá na infância dela ou na adolescência. Adolescência eu me soltei muito. Eu já falei isso pra ti, né? O que te liberta dos medos? O moleque e a moleca. O nosso moleque, a nossa moleca, ele é extremamente entusiasmado, extremamente entusiasmado. O moleque é aquele que vira à noite para ir dançar, que vira à noite para tomar um banho de mar, sem roupa. A moleque é aquela que sai andando quando alguém fica criticando, aquela que faz assim com o ombrinho, que não se importa com a opinião dos outros, as ideias dos outros. Esse ombrinho que o Gasparetto falava muito, eu adoro esse ombrinho. Não me importa o que você pensa, não me importa, você não vai conseguir acabar com o meu entusiasmo. Mas se você perder o entusiasmo, vamos trabalhar isso em outras lições. Então, medo do fracasso, você perdeu o moleque e a moleca. O meu moleque, pela minha idade, pela minha geração, ele apareceu com 14, 15 anos. Uau, eu não ouvia mais ninguém. Eu ia atrás dos meus sonhos, eu tentava fazer as coisas, dando certo ou não, isso era outra questão, mas eu tentava. E você, o teu moleque, a tua moleca, em que momento que isso que ficou mais forte, mais poderoso isso? Então esse moleque, ele trabalha o medo do fracasso, porque ele tem um entusiasmo e faz. E se fracassou, porque todos nós fracassamos em algumas coisas, ombrinho, fracassei, eu sigo em frente. Eu não vou parar. Eu pelo menos prefiro fracassar tentando do que não tentando. É o que eu estou falando aqui para vocês o tempo todo. A ideia de atitudes. Nos períodos de crise nós devemos ter atitudes. Falei já aqui para você o perigo de eu vou tentar. Isso é um mantra muito negativo, eu vou tentar. Normalmente quem fala eu vou tentar não tenta nada. Não tenta nada. Então põe o teu entusiasmo para fazer as coisas. Outro medo, medo de cometer erros. Isso daí é a pessoa que se pune, se recrimina muito. Provavelmente também alguma coisa aconteceu de errado na infância e você foi ensinado e ensinada a se recriminar, a se punir. Meus pais o tempo inteiro falavam assim para mim, olha, você está de castigo, você vai sentar e ficar estudando. Era muito comum os castigos que eu vivia na vida. E para mim sair de um castigo, eu tinha que tirar notas boas na escola. E hoje, hoje não, porque lógico, eu ensino tudo isso para vocês, então eu me trabalho muito. Mas quando eu me puno por alguma coisa, é sempre a voz do meu pai e da minha mãe, você não foi um bom aluno, você não prestou atenção, você não se dedicou. É aquilo que eu falei, que nós ficamos nos obsediando. Então, medo de cometer erros, porque você sabe que você vai se punir, você não vai aceitar isso. Às vezes, 100 pessoas te elogiam, uma te critica e você já se põe para baixo, porque você não está do teu lado. E lembra, as pessoas críticas, essas que eu falei, que é a doença do criticismo, elas criticam todo mundo o tempo todo, elas só não criticam elas mesmas. Então, em algum momento você vai ser criticada, você vai ser criticado. Em algum momento alguém vai falar para ti, você errou. Você pode pensar, eu fiz o que era possível, com a minha experiência, com a minha idade, com a minha maturidade. Mas se você tem medo de cometer erros, você recalca a abertura para o novo. A abertura para o novo. Uau, quanta coisa nova no mundo temos para nós vivermos. Mas o medo de cometer erros impede que eu viva isso. Depois nós temos medo de não sermos reconhecidos, de termos uma promoção, de termos um aumento de salário. Normalmente é uma autodesvalorização. Então eu me autodesvalorizo e acho que as outras pessoas também irão me desvalorizar. Tenho essa crença também,
de que os outros vão me colocar para baixo. Medo de não dar conta do recado. Isso também eu tenho falado bastante aqui nesse período de crise, né? Você precisa se apoiar. Você pode fazer no teu caderno, na tua agenda, no teu diário, 2 listas de todas as situações que você se apoia e de todas as situações que você não se apoia, para você tentar mudar isso. Por exemplo, eu nunca me apoiei em relação à língua inglesa. Porque desde criança eu ouço, você precisa falar inglês direito, você tem que falar inglês, senão você não vai nunca ser nada no mundo, nunca ser nada na vida. Hoje mesmo meus cursos são todos na língua portuguesa, e às vezes eu escuto, por que você não fala inglês, aí você vai dar aulas em outros países? Porque eu não tenho o menor interesse de dar aula em outros países. Eu tenho o menor interesse de sair de onde eu estou, eu moro aqui perto da natureza, eu tenho uma vida simples, mas é o que eu quero. Se eu tivesse uma ambição de dar aula em outros países, eu gravaria aulas em inglês e provavelmente eu dominaria a língua inglesa. Que eu domino o suficiente para falar quando eu viajo, mas realmente eu não sou versado em inglês. E eu ficava me punindo, porque todo mundo fala que inglês é importante, mas não para mim. E eu me apoio que eu não tenho interesse em aprender inglês. Mesmo que todo dia eu vá lá no meu e-mail e tenha 500 propagandas de cursos em inglês. Não tenho interesse em aprender inglês. E eu me apoio nisso. Então, quando nós não nos apoiamos em alguma coisa, eu mesmo crio um inferno na minha vida. Quantos começos de ano que eu falava, esse ano eu vou aprender inglês? Aí eu olhava para o livro de inglês, olhava para a praia. Eu gosto muito de andar na praia, muito de andar. Eu ando 7, 8 quilômetros por dia, ou ando de bicicleta. Eu olhava o livro de inglês, tocar bateria, que eu toco bateria. Não, bateria. Ou olhava o livro de inglês e vou fazer meu karatê, meu kung fu. Não, karatê, kung fu. Olhar o livro de inglês ou ir no teatro. E eu percebia que o inglês não fazia o menor sentido para mim. Mas todo mundo me cobrando. Eu e a Diana, nós somos assim com o inglês. Aí um dia, quer saber? Eu me apoio, eu não vou aprender inglês. Não é que eu não consigo. Eu já falei para você o perigo de falar essa palavra, eu não consigo. Quando eu falo eu não consigo, é a criança mimada que está falando. Todos nós temos uma criança mimada, que fica eu não consigo, não vai dar certo, eu não consigo. Isso é a criança. Pode ser até que a gente não consiga mesmo, mas tenta pelo menos. No caso de inglês, eu não quero tentar, a partir daí eu abro mão. Não é que eu não consigo aprender inglês, é que eu não quero. Assim como também não quero aprender guitarra. Acho extraordinário guitarra, mas eu não tenho o dia inteiro para praticar guitarra. Então eu escolhi a bateria, que para mim é mais fácil, ok? Depois, medo de assumir cargos de liderança. Você sabe que muitas pessoas que não assumem cargo de liderança, elas têm um certo medo, um recalque de lidar com o poder e de lidar com pessoas que vão enfrentá-la. É muito interessante isso, porque o Lair Ribeiro, tem a impressão, falava isso, né? Ele falava assim, você quer ter sucesso? Principalmente assim nas redes sociais, que hoje, na minha opinião, é mais fácil. Que antigamente, para você ir para televisão, uau, eram 7, 8 canais, tinha muito pouco espaço para isso. Mas nas TVs, mas hoje você pode fazer sucesso aqui, nessas redes. Mas você tem que estar preparado para crítica. Você quer ser um líder em alguma coisa nessa área que nós estamos aqui falando, você tem que estar preparado para crítica, porque você vai ser criticado. E você vai ter que enfrentar internamente essas críticas. Otávio, quem é que enfrenta as críticas? Se você é menina, né, é a tua moleca, porque a tua moleca nunca ligou para crítica, ou é o teu moleque, que também não dava mínima para crítica. Ou esse moleque, essa moleca é um pouco do nosso bicho, do nosso animal de poder, que é o que Freud chama de id. Id é o nosso bicho. Esse bicho fala, eu vou ter liderança e eu vou saber lidar com as dificuldades da liderança. Depois, medo de assumir responsabilidades. Aí é aquela criancinha que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem,
Eu acho, lembra que eu sempre falo isso, né? Eu não sou dono da verdade, não sou dono da verdade. Mas aquela criancinha, isso é chata, não é uísque não, chá verde. É aquela criancinha que diz assim, eu não consigo, então eu não consigo assumir responsabilidades. É importante assumir responsabilidades porque muitos entusiasmos que nós temos na vida, para concretizar, eu tenho que assumir a responsabilidade por aquilo que se apresenta. E aí vem também o medo do sucesso, o medo da riqueza, o medo da prosperidade. Você sabe que eu tenho falado de prosperidade, mas eu vejo a prosperidade de um jeito mais simples. Eu já vi alguns cursos de prosperidade na internet, de pessoas com casa com piscina. Isso para mim não é prosperidade, isso é narcisismo. Pessoas com muito luxo atrás delas, com cifrões, com coisas tudo dourada para falar eu sou próspero. Isso para mim é narcisismo. Eu posso estar errado. Na minha visão, que é minha, não é tua. Cada um tem a sua. Isso é bonito, a gente pensar diferente e estar juntos. Prosperidade para mim é uma vida simples, que você mora perto da natureza, para mim. Com a pessoa que eu goste, que eu possa andar de bicicleta, que eu possa pisar descalço, que eu possa ver o nascer e o pôr do sol, que eu possa ter meus bichos, que eu possa sim comer bem de vez em quando, viajar bastante, eu gosto muito de viajar, eu gasto muito dinheiro com viagem, com livros, poder me dar uns mimos, alguns luxos, mas se eu tivesse muito dinheiro para comprar uma casa enorme com piscina, seria a última coisa do mundo que eu faria. Ou um automóvel que vale o valor de um apartamento, se eu tivesse esse valor, eu poderia montar uma ONG de animais, e quem sabe eu pudesse ter esse valor. Se eu trabalhasse segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas eu optei na minha vida por trabalhar sábado e domingo com o público. E os outros dias eu gravo essas aulas à distância, mas eu tenho uma vida muito simples, muito simples. Eu não tenho o melhor carro, eu não como em restaurantes 5 estrelas, eu não fico em hotéis 5 estrelas, mas isso para mim é ser próspero. Para outras pessoas é ter uma casa linda com piscina, morar numa mansão de 20 quartos. Mas não que eu tenha medo desse sucesso, é que eu coloquei como um mindset, chama hoje um mindset, uma prosperidade com simplicidade. Agora, tem pessoas que têm muito medo do sucesso devido, às vezes, a preconceitos religiosos, de achar que não pode ter nada, de uma autodesvalorização muito grande, que é o que eu falei anteriormente. Você acredita que você tem merecimento? Quando acabar essas crises mundiais ou pessoais, se você não acreditar que você tenha merecimento, uau, vai ser muito complicado para você. Você tem que acreditar no seu merecimento. E merecimento tem relação com a valorização. Mais importante do que os outros baterem palma para ti, é importante você bater palma para ti. É mais importante isso. Você tem que ter um prazer de ser você. Esse é o maior prazer. Esse prazer abre todas as portas para uma vida mais feliz, né? Que você vai conseguir tudo. O prazer de ser você. O prazer de se apoiar. E tudo isso vai fazer você lidar melhor com o medo quando a crise acabar. Quando eu falo lidar melhor com o medo, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Às vezes a gente fala, eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Depois escreve no teu diário quantas coisas que você já passou por isso. Não já passou? Um monte de coisas que você já passou por isso. E parece que essas coisas vêm se repetindo de novo, de novo e de novo. Por quê? Porque você já passou, mas não ultrapassou. Passar só por alguma coisa é só passar. Você tem que ultrapassar. Por exemplo, agora nós vamos viver um período no mundo onde muitas decisões precisarão ser tomadas. Muitas decisões, você sabe disso. As pessoas que lidam com business, com o mundo, elas têm falado muito, algumas pessoas mais em grupos,
que quando acabam as crises, o mais importante é nós lermos a realidade. Lermos a realidade. A Diana, que é minha irmã de coração e dona da escola Uma Universidade comigo, quando surgiu o coronavírus, 2 dias depois, só que ela não conta isso para ninguém. Eu já vi um monte de gente falar, eu fui o primeiro a fazer isso, e eu acho isso sempre, eu gosto de falar, eu não fui o primeiro em nada. Eu dou muitas aulas de Reiki, mas eu não fui o primeiro a dar. Eu dou muitas aulas de Tantra sério, mas eu não fui o primeiro a dar. Quem começou a dar Reiki foi a Claudete Soares, eu acho, no Brasil. Quem começou a dar Tantra foi o Levi Leonel. Eu sou instrutor de Yoga, quem começou a dar Yoga foi o Caio Duarte. Então, mas tem gente que gosta de falar, eu fui o primeiro. Eu desconfio um pouco disso. E que vantagem tem de ser o primeiro ou não? Mas enfim... mas hoje a Diana, quando teve a crise do corona, ela chegou para mim, me ligou 2 dias depois que teve a paralisação de tudo, a paralisação das escolas, e quando o vírus chegou, ela falou, eu vou pegar todas as mensalidades dos alunos da nossa escola, da Uma Universidade, todas as mensalidades, e vou tirar tudo do banco, tudo. O aluno vai continuar fazendo curso se ele quiser, e ele deposita na conta. E se ele não quiser pagar, ele paga no fim. Eu falei, uau, Diana, isso é bem arriscado, hein? Você não vai dar boleto bancário para ninguém. Porque assim você não vai ficar devendo, não vai ter que pagar juros. Quem puder, deposita na escola. Quem não puder, que está em crise, paga depois. Mesmo assim, um bom número de alunos desistiu. Mas eu falo para você, para mim, para a Diane e para você, não há uma opção de desistir. Não há opção de desistir. Você quer estudar, você tem um sonho. Você pode sair de uma escola e ir para outra. Mas aí você não desistiu, você mudou a jornada. E os alunos agradeceram muito a Diana, mas foi muito rápido ela fez isso. E olha, eu vou falar para vocês, mais da metade dos alunos, sem boleto, Será depositou na conta, mandou um e-mail, falou, eu paguei porque eu estou honrando vocês. E nós começamos a dar aulas, lives, aulas pessoais, todo dia, eu e a Diana. Então, porque soube ler a realidade. Nós temos medo de não ser, de tomarmos decisões, porque por vezes nós não sabemos ler o que está acontecendo. Tem pessoas que até hoje não se deram conta das crises que estão vindo. Elas vivem como era antes. Então o que eu falei, eu já passei por isso, tá? Você passou, mas você não ultrapassou. Então, quando acabar essas crises, você tem que tomar decisões e não pode ter medo de errar. Não pode ter medo de errar, e nem medo de assumir a responsabilidade. Eu estava ouvindo o Roberto Chiniachik, que é um cara que sabe fazer dinheiro, sabe ter negócios, é um cara que eu respeito muito, ele falando assim, nesse período de crise, quem é que se sobressaiu? Quem não tem horário, quem não tem, como é que se fala? Quando trabalha de sexta a sábado, não tem sábado e domingo. Quem entendeu isso de cara, acabou sábado e domingo, acabou. Não tem horário comercial, acabou. Na época da crise, eu via o rosto da Diana e falava, você não está dormindo? Ela falou, não. Porque não tem mais dormir em época de crise. Porque isso vai fazer com que eu termine a crise de uma outra forma. Não tem mais horário de acordar, horário de dormir. Acabou isso. É um outro mundo que se apresenta agora. E as pessoas que vão fazer uma vida que vale a pena ser vivida nesse momento, as pessoas que tomam decisões. Aí eu falei para vocês até as decisões que eu tomei, são tal das decisões dos 20%, que é cuidar da minha saúde 20% a mais do que eu cuidava antes da crise. Então em 2 meses eu emagreci 7 quilos. Não que eu seja o bonzão, nada disso. Mas eu assumi que eu ia melhorar e eu estava fora do peso. Não que eu parei de comer, eu como bem até, mas eu comecei a andar mais, a correr mais, a fazer mais karatê. Eu tomei a decisão de dormir melhor. Então eu comecei a dormir bem cedo. Eu tomei a decisão de fazer muitos vídeos. Eu tomei a decisão de, com a minha companheira, ser mais amoroso. Então eu tomei uma decisão de ser um ser humano melhor.
É isso que eu estou ensinando para vocês. Você toma uma decisão e você vai atrás disso. Que é a questão das metas, que eu já falei numa outra lição. Você toma uma decisão e vai. Agora, você não pode ter medo de tomar decisões nesse momento. Ler a realidade que está se apresentando. Eu não sei qual é a tua profissão, teu modo de vida, mas você tem que ler a realidade, porque ela vai estar mudando muito depressa agora, muito depressa. No início do corona, fecha a cidade, abre a cidade, fecha a cidade, abre a cidade, agora vai abrir, agora vai fechar. Cada um falando uma coisa e você tem que tomar as decisões baseados naquilo. Quando teve a crise do corona, eu e a Diana falamos, vamos fechar a escola um mês. Não foi bem isso. Então nós fomos se adaptando àquela visão da realidade. Eu já falei para você numa aula aqui, o poder de ler a vida como ela é, de não ficar se iludindo. Então, aí tem o medo. Bom, o medo da crítica eu já falei para você, né, que nós temos muito medo da crítica. Aí nós vamos puxar aqui Freud, que eu gosto muito de Freud, e Jung também, quando ele disse que aquilo que mais me incomoda no outro é porque eu sou assim. Então, as pessoas que têm muito medo da crítica é porque elas se criticam muito. Elas se criticam muito. E aí quem está me vendo aqui conhece eu e a Diana, é uma briga boa eu e a Diana. É uma briga boa. A Diana, que é minha sócia na Humana e minha irmã de coração, ninguém precisa criticar ela, porque ela se acaba quando ela faz uma coisa errada. E eu também sou muito chato comigo. Eu tenho melhorado 20% nisso. Às vezes eu sou capaz de gravar uma aula 50 minutos, aí eu gaguejo um pouco, eu errei, vou começar de novo. Uau! E as pessoas estão vendo e falam, nem percebi que você errou, que o gato pulou. Hoje, todas as minhas aulas, um gato veio no meu colo. Hoje eu não sei como não veio, mas no começo eu me criticava, não pode, o gato miar, a campainha toca, o interfone toca. Então você precisa aprender a se valorizar. Se valorizar. Porque se você se critica muito, você não consegue discernir a realidade. E não consegue discernir aonde que você vai se melhorar. Eu tenho aqui um esquema, né, que eu já passei para vocês em outras aulas, que é o esquema de como está minha vida emocional, como está minha vida mental, minha vida física, minha vida financeira, profissional, familiar, afetiva. Então, a partir dessas análises que nós estamos fazendo, eu vou observar aquilo que tem que ser melhorado na minha vida. Tem que ser melhorado, tem que ser ultrapassado na minha vida, ok? Bom, aí medo de ser prejudicado pelos outros é o medo do passado. Nós, por vezes, temos esse medo que vem lá do passado, quando nós fomos prejudicados pelos outros, mas também porque eu não dei conta do recado. Anota no teu diário todas as vezes que você deu conta do recado. Você vai ver quantas vezes que você deu conta do recado. E do outro lado, você anota todas as vezes que você não deu conta do recado. E às vezes não é uma questão de dar conta do recado, não. É uma questão de eu ter mudado de rumo. Essa flexibilidade de mudar de rumo é muito boa. Eu fiz muitas artes marciais, não é? E artes marciais sem briga, sem combate, mais da beleza, da plasticidade que eu gosto. E vários professores meus já morreram. Vários, aliás, a maioria. O que eu fiz? Eu mudo de rumo. Agora eu estava vendo no Facebook uma turma que escreveu no meu Facebook pessoal, falando que era uma turma de naturopatia, que queriam ser terapeutas, naturopatas, que na primeira aula do curso vieram entusiasmados. Não perde o teu entusiasmo. Você pode perder tudo, menos teu entusiasmo. Entusiasmo, alma, ânima, aquilo que mexe. E aí os alunos agradecem muito, eu, a Diana, a equipe, né, a Divi que está aqui, a Ananda, a equipe toda, agradecem muito porque a gente incentiva muito. Você vê, na época da crise, faz o curso, vamos tirar o boleto, você deposita na conta, a gente confia em você. Sabendo que algumas pessoas, não somos tão tolos assim, tem pessoas que realmente não podiam pagar. E não pagaram, e estão fazendo o curso, depois pagam e vão pagar.
Tem pessoas que simplesmente desistem. E essa turma que se formou agora, online, que escreveu para mim, nós éramos 80, fechamos em 20. Eu falei, gratidão, porque vocês 20 são especiais. Vocês são seres humanos que vão até o fim, que não perdem esse entusiasmo. Ou às vezes você fala, não quero fazer terapia, mas vai estudar outra coisa. Eu não quero mais correr, cansei de correr, vai andar de bike. Mudar de rumo é muito natural. Mas às vezes é importante eu ter essa consciência. Eu não dei conta do recado. Quando eu assumo isso, eu posso na outra vez dar conta. Eu não me apoiei, eu não estive do meu lado. Todo mundo que me pede ajuda, eu tô junto. Eu ajudo todo mundo. Mas a hora de eu me apoiar, eu não me apoio. Que é a história do Gasparetto, eu não sei se vocês conhecem, que o Gasparetto cita uma história que é a história do melhor sempre para o outro. Que alguém vem comer na nossa casa, a gente oferece para a pessoa um copo de cristal, faz a mesa, tudo lindo. E quando eu estou sozinho, eu como no copo de requeijão. Vocês comem no copo de requeijão? Aquele copo que tem até o papel ainda? Quer dizer, para o outro melhor e para mim nada. Eu já dei essa aula para ti, que é uma aula que eu falo assim, eu estou aqui para mim. E quando você põe a mão no coração e fala, eu estou aqui para mim, você se apoia. Eu ajudo todo mundo, mas eu sou responsável só por mim. Eu posso incentivar todo mundo a mudar, mas eu só posso mudar a mim mesmo. Por quê? Porque eu estou aqui para mim. Eu ajudo todo mundo, mas eu não sei se as pessoas querem ser ajudadas, mas eu ajudo a mim. Eu ajudo todo mundo, mas eu não assumo ninguém. Porque as pessoas que assumem os outros, elas se dão mal. E eu assumir a mudança do outro, não dá, eu só posso assumir a minha mudança. Eu só posso ser responsável por mim. E eu, por exemplo, Otávio, eu falo contra drogas, falo contra alguns tipos de alimentos que agridem o planeta e agridem seres vivos, mas eu não posso fazer assim e acaba as drogas. E para mim, as drogas mais letais que tem é o álcool, que inclusive é legalizado, que eu vejo de pessoas alcoólatras, os acidentes terríveis de pessoas que usam álcool, mas eu não posso ser responsável porque os outros bebem tanto, mas eu posso ser responsável por eu não beber. Isso é uma das coisas mais legais que meu pai fez comigo. Meu pai era muito agressivo. E um dia eu falei, eu quero experimentar um uísque. Eu devia ter uns 4, 5 anos. Meu pai, eu lembro até hoje, ele me pegou pelo colarinho, pegou um copo de uísque, abre a boca, abriu, jogou todo o uísque na minha boca, eu vomitei, passei mal. Ele falou, agora você aprende a nunca mais se interessar por isso. Eu falei, uau. Eu lembro vagamente, nem sei se isso é verdade ou minha mente inventou, ok? Então você só pode assumir responsabilidade por você. Bom, a gente fez aqui um diário, né, de todos os nossos medos. Se você puder escrever depois cada um deles para você analisar. Medo de perder o emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo de perder a reputação, medo de perder o sossego, de ser roubado, medo de falar em público. Eu falei de vários medos aqui para a gente tá trabalhando. E cada um deles tem uma energia, né? Como tá vindo aqui, já vou olhar depois as perguntas de vocês, mas a ideia de que se o caminho da prosperidade é se sentir merecedor, eu acho que não. Eu acho que a prosperidade, essa que eu gosto, que é com simplicidade, ele envolve um monte de coisas, né? Estudar, ter uma grande ideia, hoje é muito importante ter ideias, saber ler a realidade, saber escolher os nossos mentores. Isso eu vou falar com vocês um outro dia, escolher os nossos mentores, porque, por exemplo, eu me baseio muito na Monja Coen. Ela é uma mentora para mim. Nessa visão hoje da editora Gente, do Instituto Gente, do Roberto Chiniachik, eles falam sobre cavalos. É como se eu fosse um jockey e eu escolho um cavalo para andar junto com esse cavalo, para juntos alcançarmos alguma coisa. Então por exemplo, eu lidava muito mal com dinheiro, muito mal.
E eu não conseguia fazer minhas viagens, não conseguia pagar o aluguel da minha escola, não conseguia nada. Aí o Gasparetto me ensinou que eu podia ser um espiritualista, pelo menos com uma condição de vida legal. Porque eu achava, eu era espírita e espiritualista, eu achava que eu não podia ter nada. Então o Gasparetto fez eu mudar, ele foi um cavalo para mim. A Coen é um cavalo porque ela tem uma facilidade absurda de se comunicar. Absurda. Nas artes marciais eu me baseio muito no Bruce Lee. Eu estou milhões de quilômetros de teu corpo ou agilidade do Bruce Lee. Mas eu percebo que ele praticava muitas artes marciais, ele se dedicava muito. Então ele é um cavalo para mim. Então é um conjunto de fatores que eu estou ensinando para vocês. Estudar, ser criativo. Eu gosto muito, todos os negócios que eu fiz na minha vida, na área terapêutica, eu tive companheiros. Por exemplo, na minha escola tem o Alexandre Garzeri, que cuida da cadeira de tarô, de maçonaria, de ocultismo. Tem o Gilson, que cuida da cadeira de fitoterapia. Tem a Diana, que dá massoterapia. Tem a Juliana e o Gerson, que dão aulas de yoga na minha escola. Tem a Diana, que dá o Diksha, naturopatia. Então, para mim, a prosperidade ela veio muito quando eu chamei outras pessoas para trabalhar comigo. Hoje nós usamos um termo que é assim: não adianta ser rei de você mesmo. Às vezes você precisa abrir o teu reinado. E depois da crise, a leitura que eu estou fazendo é essa. É que nós vamos precisar abrir muito a nossa visão e trabalhar com outras pessoas. Isso é uma visão minha. Nós vamos ter que fazer mais esses grupos de pessoas para dividir aluguéis, para fazer um núcleo crescer, para um trabalha em casa, outro está trabalhando fora, que é isso que eu tenho feito com as minhas formações online. Quando começou a crise, eu tenho quantas formações? 22 formações online, né? 22, está aqui o papel. E quando começou essa crise, o meu prolabore, horrível isso, né? A minha retribuição pelos cursos online, ela aumentou, porque eu já tinha aqueles cursos online, eu já tinha. A Diana, na universidade, já tinha todas as aulas filmadas, que nós íamos usar em outro momento. No caso da Diana, ela nem sabia onde usar isso. Eu falava, você está filmando tanto a troco do que exatamente? Você não põe nas redes sociais, você não divulga. Ela filma com o professor. E de repente, quando aconteceu o negócio, é como se ela tivesse lido a realidade antes de acontecer. As aulas já estavam prontas. Pronto, colocou as aulas para vender. Então, eu não sei que momento que você vai assistir essa aula, mas é importante ler a realidade. O que vai acontecer daqui a pouco? Tá? E a partir daí, nós, juntando isso com criatividade, com a ideia de companheirismo, que é a sociedade, com a ideia de estudar bastante, com a ideia de você oferecer mais. Então, se você dava um curso antes da crise, depois da crise, teu curso tem que estar 20% melhor. 20% melhor. Se você trabalha para alguém, você tem que chegar para o teu empregador e falar, olha, eu, como funcionário, eu vou ser 20% melhor do que eu era antes. Você vai continuar trabalhando. Agora, quem tem, nos períodos de crise internas e externas, a mesma resposta, nessas crises violentas que nós temos, uau, isso vai ser bem complicado. E parece que muita gente não acordou para isso ainda. Então pensa nos medos de vocês, tá? Percebe que o medo, ele acaba com o teu entusiasmo, é isso que é importante você perceber. O medo limita você fazer algo, você tomar uma atitude. E eu espero que você consiga transformar tudo isso, que você não permita que o medo te reprima de forma nenhuma. E levando em conta que o mundo vai estar te reprimindo o tempo inteiro. É a sociedade, é as pessoas que ficam olhando o tempo todo o que as outras estão fazendo, são algumas regras, às vezes, religiosas, ou políticas, ou educacionais. Sempre existem repressões. Essa coisa absurda que a gente tem hoje de racismo. Uau! Isso para mim é tão irreal. Como que alguém vai se prender a um negócio desse? A cor da pele da pessoa, e o que é maluco é que a pele, as pessoas nem se dão conta disso, a pele é uma coisa tão fininha e por dentro todo mundo é igual, totalmente igual.
É só pele, como é mais pigmentada e outra. E tem racismo com negros, racismo com índios, racismo com albinos, que na África eles matam, né, os albinos. Na Índia eles matam o que é homossexual, não sei se ainda hoje. Então, o mundo sempre vai te reprimir de alguma forma, mas você não pode se reprimir. Lembra, estou aqui para mim, eu me apoio, eu sou responsável por mim, eu vou fazer dar certo, eu vou tomar atitudes. Eu não vou nunca mais usar esse mantra, eu não consigo. Consegue sim. Consegue sim. Eu nunca mais vou usar esse mantra, eu vou tentar. Não, você vai. Você não tem que tentar, você tem que fazer. Não é que vai dar certo, não. Não tem nada que tentar. Você tem que fazer. Agir. Ok? Então, essa é a aula do medo. Faz a tua reflexão, deixa as tuas perguntas aí que eu vou responder. Tá bom? Gratidão.